Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E muita gente tem perguntado para nós sobre trabalho, como conseguir emprego aqui no Canadá e também quais são os nossos trabalhos, o que a gente faz aqui no Canadá. Então vamos lá, primeiro vamos começar pelo que a gente faz aqui no Canadá, contar sobre os nossos trabalhos aqui. Eu ainda tô, pasmem, no meu primeiro emprego, desde que eu cheguei no Canadá. Eu trabalho hoje numa empresa de atendimento ao cliente por telefone e eu faço isso para uma empresa de roupas. E eu iniciei nesse trabalho porque o que mais me chamou a atenção nele foi que havia a possibilidade de eu trabalhar com o público do Brasil. Então, é uma empresa multinacional e ela também tem lojas no Brasil. E eu iniciei fazendo o atendimento ao cliente para esse público do Brasil. Então, acho que o pessoal do Brasil nem sabia que estava ligando para Montreal. Só que nesse mesmo local que eu trabalho, que também presta atendimento para diversas outras empresas, não só para essa loja de roupas, também existe dentro dessa mesma loja uma campanha para o time do Canadá e Estados Unidos, então que faz o atendimento nesses países. E houve uma oportunidade para eu ser transferido para o time do Canadá e para receber também ligações dos Estados Unidos. Então hoje já faz cerca de 9, 10 meses que eu estou nessa empresa e hoje eu trabalho única e exclusivamente com atendimento em inglês do Canadá e dos Estados Unidos. Eu entrei nessa empresa pela indicação de um amigo que já havia trabalhado lá. Então eu entrei, fiz todo o treinamento em português, trabalhei um mês para a equipe do Brasil, atendendo ligações em português, e depois foi ofertada essa possibilidade de eu trabalhar com um time do Canadá e Estados Unidos. Eu aceitei, foi difícil no começo, a dificuldade, né, a barreira do idioma, mas deu super certo e tô lá até hoje. Foi bem legal porque me ajudou a desenvolver o meu inglês, eu tô bastante feliz com o meu trabalho, e a Carol também vai contar qual é a experiência dela com o trabalho aqui no Canadá. Bom, a minha experiência já é totalmente diferente da do Luan. Eu tive a sorte, entre aspas, né, de já chegar aqui trabalhando. Então, para quem não sabe, eu trabalho para uma empresa chamada New Intercâmbio. É uma empresa que presta consultoria educacional. Então, a gente trabalha com college, com intercâmbio de idioma, não só no Canadá, a gente trabalha com vários países. E eu comecei a trabalhar nessa empresa ainda no Brasil. Então, se eu não me engano, em fevereiro de 2022, eu vi a vaga no LinkedIn, decidi mandar uma mensagem, não tinha experiência nenhuma na área. E no final das contas deu tudo certo, eu já comecei a trabalhar nessa empresa. E a empresa, coincidentemente, ela é daqui do Canadá. Foi bem interessante, porque para mim foi muito legal, porque eu já tinha visto muita coisa, né, de college, a gente já tinha estudado muita coisa. Então veio a calhar, quando eu comecei a trabalhar na empresa, a gente conseguiu colocar, né, o nosso plano em prática, de fato, de fazer a matrícula no college, iniciar o processo de visto e tudo mais. E eu tô na empresa desde então. Então eu trabalho online, eu não trabalho em escritório. Até porque é em Toronto, né? Então fica meio longe, não tem como. Mas eu tive a sorte de já chegar empregada. Então eu sei que não acontece com todo mundo isso. Eu sei que isso é exceção. Geralmente a maioria das pessoas chegam aqui, precisam procurar emprego, igual o Luan fez, a mesma coisa. O bom é que a empresa que eu trabalho é muito flexível com relação aos meus horários. E o meu trabalho no dia a dia, basicamente, é conversando com o pessoal, com vocês que querem vir para o Canadá, construindo os planos educacionais, essa parte toda de documentação, visto também, a gente faz todo esse processo. Então, acaba tendo relação com o que a gente viveu, né, e com o que a gente está vivendo. Se vocês tiverem interesse em vir para o Canadá ou ir para outros países que a gente trabalha, eu vou deixar o meu contato na descrição e vocês podem me chamar. Não tem custo nenhum pra gente conversar ou pra gente fazer um meet. E o nosso maior interesse realmente é ajudar vocês a chegarem no Canadá ou, enfim, no destino de vocês, no país que vocês estão sonhando, né, em conhecer. Então, se vocês tiverem curiosidade, pode me chamar, vou deixar o link na descrição. Bom, dito isso, a gente também vai deixar algumas dicas aqui para aquelas pessoas que estão em busca de emprego
ou que estão para chegar no Canadá e querem saber como eu consigo emprego no Canadá. Então vão aqui algumas dicas que nós separamos para você. Bom, e se vocês estão perdidos e não sabem nem por onde começar, vamos do princípio. Então, alguns sites que a gente utilizou para procurar emprego aqui no Canadá, os principais foram o Indeed, o LinkedIn e o JobBank. Esses 3 são os principais, os mais conhecidos. É claro que às vezes no Facebook, em grupos de brasileiros, ou por exemplo, brasileiros em Montreal, brasileiros em Toronto, pode ser que alguns recrutadores entrem nesses grupos, né, e coloquem vagas, mas o mais comum de fato são nesses 3 sites que eu comentei com vocês, que são os maiores números, né, de vagas. Bom, e dentro disso tem uma dica muito importante. Se você está se preparando para fazer suas aplicações através desses sites, é interessante que você tenha um currículo no formato canadense, que é diferente do brasileiro. A primeira coisa, se você está criando um perfil no LinkedIn, no Indeed, é você ter a ciência de que você vai precisar fazer isso no inglês ou francês, dependendo ou de onde. Ou nos dois, né? Ou nos dois, ou até mesmo nos dois. Mas dependendo de onde você está indo, né? O inglês ele pode ser suficiente, mas no LinkedIn, por exemplo, você tem uma opção para você criar ali uma nova aba como o seu perfil. Ele vai manter o seu perfil em português, mas ele vai criar uma nova seção com todas as informações em inglês. Ele não traduz, então algumas pessoas têm dúvida quanto a isso. Você precisa inserir as informações. Então ali você vai fazer a descrição dos seus trabalhos prévios, você vai colocar a sua definição, a sua descrição em inglês. Você tem que ir seção por seção e refazer cada passo. E aí o empregador que for analisar o seu perfil, ele vai ver isso em inglês ou em francês, dependendo de qual é o idioma primário dele no LinkedIn. Ou até mesmo se você estiver enviando pelo Indeed, é bom que o seu currículo esteja também adaptado para o inglês ou para o francês. E existem algumas informações que são diferentes. Então, não é necessário colocar informação se você tem filhos, não é necessário colocar a sua idade. O próprio endereço não precisa ser um endereço completo. Você pode mencionar ali que você mora, qual é a região, a cidade que você está localizado. Normalmente tem algumas vagas que elas vão pedir que você já esteja no Canadá, então vão te perguntar um número canadense, uma cidade importante que você tenha isso para referência. Enfim, ou se não está, deixar claro que você está no Brasil ainda e procurando por uma oportunidade, contanto que isso fique muito explícito, claro. Né? Fique explícito. E é importante que você entenda que algumas aplicações exigem uma cover letter, que é a sua carta de apresentação. Então, dependendo da vaga que você for aplicar, é de bom tom você preparar uma carta de apresentação, onde você vai, como diz o próprio nome, se apresentar, mas também falar sobre as suas experiências, como você acredita que você iria se encaixar dentro dessa vaga, coisas que você não citou previamente no seu currículo. Não faça só uma repetição, mas coloque informações que possam convencer, como se fosse uma prévia da entrevista mesmo, e te ajudar o recrutador a entender que você é a pessoa certa. Eu não quero aqui focar em trazer um modelo, porque existe muito conteúdo na internet, você pode pesquisar sobre isso, mas se for possível eu achar, eu trago alguma coisa aqui na descrição também desse vídeo, tá bom? Uma coisa que eu queria conversar com vocês é com relação a feiras de emprego no Brasil, né? Acontecem muito, algumas empresas elas vão já direcionadas para algumas regiões e são vagas em demanda em específico, né? Isso é importante mencionar. Então, sim, o Canadá ele tem algumas áreas com uma demanda maior, mas o que a gente percebe é que o Canadá ele não tá tão desesperado, né, procurando gente da forma como as pessoas divulgam. Então, vamos supor, se você tá vendo uma vaga que talvez te ofereça um LMIA, a gente pode até explicar nesse vídeo ainda o que seria isso, mas você, por exemplo, talvez não tenha o domínio do idioma, fica complicado? Exatamente. Esse é o próximo tópico, o idioma. Luan, eu preciso falar inglês ou eu preciso falar francês para trabalhar no Canadá? Sim, você precisa. Eu acabei de citar para você aqui um caso que é o meu, que eu comecei a trabalhar em português. E eu não vou mentir para você que existem sim opções para aquelas pessoas que são, né, falantes de português
e vagas que você pode encontrar com esse perfil. Ou que estão começando agora, né? Enfim. Exatamente, até espanhol às vezes. Só que muitas vezes isso vai ser vaga para bilíngues, que é a pessoa falar o inglês mais português, o inglês mais espanhol. Aqui em Montreal, muitas vezes eles pedem inglês e francês. Então, eu aconselho você realmente a vir preparado. Claro que não é todo mundo que consegue vir com o inglês mais avançado do mundo, mas você precisa estudar. Se você não consegue se vender numa entrevista, se você não consegue falar as coisas básicas, se você não domina o jargão que pertence à sua área de trabalho, à sua área de domínio, você precisa se preparar quanto a isso. Porque de nada adianta você ter um belo currículo, um belo perfil, mas você também não saber se vender na entrevista, não saber explicar por que você é a pessoa certa para aquele trabalho. Então, se prepare, tem muito conteúdo na internet, tem várias formas de você se preparar, formas de você estudar e se preparar para uma entrevista em inglês, para depois essa sua adaptação no Canadá se tornar muito mais fácil. Bom, e assim como o Luan mencionou sobre recomendação, que inclusive foi a forma como ele entrou, né, no emprego dele, a recomendação, assim como no Brasil, aqui é muito forte. Então, com toda certeza, se tiver entre duas pessoas e uma delas tiver a recomendação de alguém da empresa, muito provavelmente eles vão dar preferência para essa pessoa. Então, foque em fazer networking, conhecer pessoas aqui, porque isso pode te abrir muitas portas. Bom, uma coisa importante a se mencionar é que a experiência canadense é uma coisa que conta muito. E, claro, dependendo da área, né, tem áreas como TI, que isso não é nem tão levado em conta. Tem outras áreas também, que eu não trabalho com essas áreas, então não quero falar aqui tanto sem conhecimento de causa. Mas a gente ouve falar muito sobre a tal experiência canadense aqui. É importante que você esteja preparado para trabalhar talvez com áreas que não são as suas. Eu trabalhava com vendas no Brasil e mudar para atendimento ao cliente não é tão diferente assim. Mas no início eu procurei vagas até em warehouse e fui aceito em algumas delas, mas acabou que na época que eu estava liberado realmente para começar a trabalhar, deu certo essa vaga de Customer Service. Então, é muito importante que você esteja preparado. Não quer dizer que você precise necessariamente trabalhar com limpeza ou com warehouse, mas que você esteja preparado para trabalhar em outras áreas, porque é muito importante furar a bolha. A partir do momento que você tem uma experiência, um trabalho aqui no Canadá, muda, né? Muda e você tem já uma experiência, você consegue mencionar isso no seu currículo. Se o seu empregador precisa entrar em contato, ligar para alguém para ter uma referência sua, você vai poder colocar isso no seu currículo, isso vai contar a seu favor também. E mencionando isso que o Luan falou sobre realmente furar a bolha, isso é interessante pensar também para quem vem e já é formado em algumas profissões específicas. Então, vamos supor, dentistas, advogados, dependendo do tipo de engenharia, algumas dessas profissões elas são regulamentadas. O que isso significa? Que você precisa ter uma certificação aqui de dentro do Canadá para poder trabalhar com isso, para poder exercer a profissão. Então, muitas vezes, alguém que tem um cargo alto no Brasil, ou então trabalha em algo muito específico, como por exemplo, direito, advocacia, aqui dificilmente essa pessoa vai entrar na área, dificilmente. Principalmente nesse caso de advocacia, porque as leis são completamente diferentes. Então, assim, a não ser que você trabalhe remoto para o Brasil, né, que não é o ideal, porque você não vai estar tendo a experiência canadense, você vai precisar entender que talvez você comece em empregos inferiores, né? Mas essas regulamentações, elas são possíveis de fazer aqui. Então, por exemplo, no Brasil eu sou formada em nutrição. Eu já vi como funciona para fazer as regulamentações aqui. Então, por exemplo, no meu caso, existem 2 provas que eu posso fazer. Então, eu escolho a prova e eles vão me julgar se eu realmente tenho competência conforme a grade daqui é passada para os alunos, ou se eu precisaria, por exemplo, fazer um curso adicional, sabe, para completar a minha formação. Então, é bom estudar isso caso você tenha uma profissão em específico, né, tenha uma formação em específico, para, se você precisar fazer essas regulamentações, já chegar, né, com tudo certinho, com todas as documentações, para fazer de cara logo isso. Existe algo que pode ser uma dica, mas eu já estou dizendo aqui antes, para o pessoal não vir depois nos comentários e falar assim, tá falando achando que é fácil. Eu sei que não é.
mas algumas pessoas consideram fazer uma viagem exploratória. O que seria isso? É você se preparar para vir como turista, mas não para trabalhar aqui como turista, tá? Já vou logo avisando. A intenção dessa viagem é você conhecer o local, mapear possíveis lugares onde você pode entregar seu currículo, já vir preparado com o currículo, com idioma para você poder se apresentar nos lugares. Então, de repente, fazer ali um mapeamento de empresas que podem fazer o LMIA e que podem te oferecer uma oferta de emprego, até mesmo você entender, né, se aquela empresa pode esperar para te contratar, enfim. E você vir aqui, fazer entrevistas, se apresentar nos locais e tentar a tão sonhada job offer. Então, para quem pode fazer isso, algumas pessoas usam isso como uma opção e te dá uma vantagem, né? Porque algumas empresas, eu mesmo já tive essa experiência, você entra em contato no LinkedIn, manda e-mail e a pessoa fala assim, quando você chegar aqui a gente conversa. E às vezes você está precisando de uma oferta de trabalho para você sair do Brasil, né? Porque você não consegue de outra forma. Então, essa pode ser uma forma, não sei se isso é fácil, se funciona, né, na maioria dos casos, mas é uma alternativa. Se você já está planejando vir, né, já vem com tudo certinho, com currículo, na versão daqui do Canadá, para facilitar, né? Por que não? Se você já tiver com planos de vir para cá, pode ser que funcione. Bom, e entrando nas áreas em demanda, eu queria deixar bem claro que isso depende muito da região. O Canadá é um país muito grande, é o segundo maior país do mundo em território, então cada parte do país tem a sua área em demanda em específico. Então talvez o que seja demanda, por exemplo, no Quebec, não seja demanda em Vancouver ou em BC. Então é importante sempre pesquisar isso. A gente está passando as informações aqui, mas é importante também que vocês deem uma olhada. Até nos próprios sites de emprego vocês conseguem ver uma recorrência maior de vagas, né? Mas a gente vai listar algumas delas. TI seria uma área em demanda? TI é uma área em demanda, mas sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas o que as pessoas não falam é que TI você corre um risco muito grande de ser mandado embora, tipo assim, em um projeto. Aconteceu isso com uma pessoa que eu conheci. Veio com job offer para área de tecnologia, deu 6 meses, a empresa finalizou o projeto, mandou todo mundo embora. Bom, a gente pode colocar que corre o risco, né? Não sei se corre um grande risco, porque TI também é uma área excelente. Mas você pode trabalhar, né, com muita coisa. É porque a pessoa veio diretamente para trabalhar com essa área. Exato. Mas de repente alguém que vem acompanhando, né, o parceiro que está estudando. É muito mais fácil, com certeza, é muito mais fácil. Uma outra área que no Brasil não é tão valorizada é recursos humanos. Aqui recursos humanos é muito valorizado e está sempre em demanda, sempre estão procurando a área de recursos humanos e acaba sempre bombando. Acredito que aqui em Montreal, uma área também que é muito conhecida é a educação infantil, que seria o curso de Early Childhood Education. Então é um curso também que sempre tem procura, sempre. Em Ontário, mais perto assim da divisa com os Estados Unidos, algumas cidades menores como Windsor e Sarnia, a área de automação e a área automobilística é muito forte. Então, vocês podem ver que tem uma predominância, né? Mas se a gente for pensar assim, o que sempre precisa, resumidamente, recursos humanos, tecnologia, a parte de construção civil sempre precisa, principalmente em grandes centros. Então, tanto a parte externa quanto a parte de carpintaria é uma área muito forte. Eu diria também que a parte de alimentação, tipo chefes, a gente sempre vê vaga assim para trabalhar em cozinha. Eu diria que são essas cinco maiores áreas, sabe, aqui no Canadá como um todo. Como eu mencionei, talvez, por exemplo, em New Brunswick tenha uma demanda diferente para atender a necessidade local. Então é importante vocês pesquisarem a cidade que vocês estão pensando, né, em se mudar, para ver qual é o maior fluxo, né, de empregabilidade daquele lugar. Isso, essa é a última dica. Pesquise, entre em contato com grupos de pessoas, em especial brasileiros, que já estão no lugar que você vai se mudar ou pretende se mudar, e pesquise essas informações. Eu sei que muita gente coloca nos comentários como que é a área tal no Canadá, como é que eu posso trabalhar com tal coisa no Canadá. É difícil ter todas essas respostas, gente. A gente não trabalha diretamente com empregabilidade, então a gente entende um pouco da nossa área, mas é difícil saber tudo.
Então vale a pena, de repente, ou você então procurar uma empresa especializada nisso, ou até mesmo você mesmo fazer a sua pesquisa, entender como é a área no local que você pretende se mudar, tá bom? E a gente espera que essas dicas tenham ajudado você. Se faltou alguma coisa ou se alguma informação talvez você precise de mais detalhes, deixa nos comentários. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Nós vamos deixar também sugestões de outros vídeos para vocês assistirem. Se inscreve no canal para mais conteúdo e deixa o seu like. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.